Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero falar para vocês sobre alguns livros que eu quero ler, que eu tenho muito interesse de ler agora em 2023. Se você não conhece ainda esse canal, meu nome é Hanan Camilo, seja muito bem-vindo. E se você já conhece, não custa nada, já aperta aqui no botão de se inscrever e comece a acompanhar os nossos vídeos. Então, para a gente não ficar aqui enrolando muito, eu já quero começar falando desses livros, tá bom? Se você não viu ainda, lá no meu Instagram e no TikTok, eu coloquei os melhores livros que eu li em 2022, tanto cristãos como não cristãos. Então eu tenho o top 3 lá de cada um, para você poder saber os livros que eu li e que eu mais gostei, tá bom? Em 2022. Então, vamos para 2023. Deixando claro para vocês que aqui não está na ordem, tá bom? São os livros que eu pretendo ler, que eu quero ler. Então vocês vão ver livros cristãos e não cristãos, tá bom? Então não está na ordem. O único que eu posso garantir, que é o primeiro que eu vou ler esse ano, é O Peregrino, tá bom? O Peregrino, de John Bunyan. Eu já li esse livro, se eu não me engano, 2 vezes. E eu pretendo ler ele de novo. Ele vai falar sobre a caminhada de um cristão e como chegar, né, até o fim. Então, o início da vida cristã e o trajeto, as dificuldades, as coisas que a gente passa até chegar ao fim, até encontrar verdadeiramente com Cristo no paraíso. O Peregrino, se eu não me engano, ele é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. Então, cristão, né? Depois da Bíblia. Então, te indico muito a você ler. Se você por acaso não leu, leia O Peregrino. E se você leu, já leia de novo, porque com certeza vai deixar isso mais vivo na sua mente. Então vai melhorar muito. Então, esse é o único garantido, tá bom, pessoal? O primeiro do ano vai ser O Peregrino. Um outro livro que eu quero ler de novo para poder compreender mais, fixar mais e deixar mais claro na minha mente é O Cristianismo Puro e Simples, do meu autor favorito, C.S. Lewis. Tá? Talvez um dia eu mude, mas ainda continua sendo C.S. Lewis. E acho que esse aqui é um dos livros mais clássicos que a gente tem do C.S. Lewis. Ele vai apresentar aqui os principais elementos da cosmovisão cristã, né? Então ele vai falar sobre alguns temas muito importantes e como ter esse cristianismo puro e simples. É uma edição da Thomas Nelson, depois do Peregrino, provavelmente. Eu vou voltar nesse aqui. Eu acho muito importante a gente ver grandes autores e grandes homens de Deus se baseando nesse livro, né? E uma das minhas referências, um cara que eu gosto muito, o Jonas Madureira, também fala muito do cristianismo puro e simples. O terceiro livro que eu tenho aqui também é do C.S. Lewis, é A Última Noite do Mundo. E aqui ele vai falar sobre alguns temas, tá? E aí tem alguns ensaios dessa coletânea, e aí ele vai falar sobre a questão da volta de Cristo, e tentar elucidar esse debate. Então, está aqui um livro também. Essa coleção da Thomas Nelson é muito, muito bonita. As capas são muito bem feitas, a página amarela, o espaçamento da letra. Cara, Thomas Nelson, que maravilha, hein? Eu quero ter esse box completo um dia. O outro que eu tenho aqui, na verdade não é um livro, é um livreto. É o Avivamento do País de Gales. Como é que aconteceu esse avivamento lá em 1904 a 1905. Um país, né? O País de Gales, que é um principado do Reino Unido, que é menor do que Sergipe. Então, ele parece ser bem pequenininho. Ele tem 39 páginas. Então dá para ler bem rapidinho e conhecer mais sobre esse avivamento, como é que aconteceu. Eu acho bem legal. Não leio tanta coisa assim sobre avivamento, mas estou me interessando mais. Então eu quero conhecer mais e vou começar por esse aqui. Um autor que eu quero ler mais também, e aí eu comprei junto com esse avivamento do País de Gales, é Jonathan Edwards.
Pecadores nas Mãos de um Deus Irado e Outros Sermões. Está aqui, da Príncipes. Eu já li alguns livros da Príncipes. Cara, Jonathan Edwards está aqui um outro clássico. Eu estou lendo alguns clássicos, né? Cristianismo por Simples, O Peregrino. E agora, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado e Outros Sermões. Está aqui uma boa dica para você poder ler esse ano e a gente entender como é que a gente se aproxima mais de Deus. Tá? Tá aqui agora um autor que cada vez eu gosto mais. John Stott, Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos. É a maior e mais abrangente obra do conhecido teólogo e escritor inglês John Stott. Uma leitura essencial para a compreensão das razões e das possibilidades de envolvimento dos cristãos com as questões que tomam conta da sociedade moderna e invadem também a igreja de hoje. E aqui ele vai falar sobre violência, direitos humanos, aborto, diversidade étnica, trabalho, desemprego, meio ambiente, casamento e divórcio, homossexualidade, globalização, entre outras. Então, vamos ler isso aqui, gente. Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, de John Stott. Um livro grande, 600 páginas. Então, com certeza, eu lerei esse livro. E se tudo der certo, se for legal, eu devo trazer uma resenha também sobre esse livro. E dos outros, tá bom? Esse aqui é da Ultimato. Então, leiam mais John Stott. Se você não conhece, conheça John Stott. Tem outros dele aqui na lista também. Um que eu quero muito ler é esse aqui, Não Jogue Sua Vida Fora, de John Piper. Se você não conhece John Piper, procure John Piper. Tem pregações dele na internet, tem aulas dele, tem livros. Cara, que pregador extraordinário. E aí, a maioria das pessoas passam pela vida sem ter paixão por Deus, gastando seu tempo em diversões triviais, vivendo para o conforto, para o prazer, talvez tentando acobertar pecados. Isso aí, é esse conteúdo que esse livro vai abordar. E ele vai falar a maneira de você não levar uma vida inútil. Então não jogue sua vida fora. Com certeza eu lerei. Qualquer coisa, trarei uma resenha aqui também para vocês. Tá? Um outro pregador que eu gosto muito é Paul Washer. O Evangelho e a mensagem mais importante da história. Ele vai trabalhar as questões fundamentais aqui sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem nada mais poderoso que o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Então, vamos ver o que ele vai falar aqui nesse livro. Então, vamos ler esse livro aqui, de Paul Washer. Agora, um outro autor que eu gosto muito, e creio que todos vocês conhecem, quem está aqui no canal ou é cristão, com certeza já deve ter ouvido falar também dele. Timothy Keller. Encontros com Jesus. Respostas inusitadas aos maiores questionamentos da vida. Eu queria ler esse ano eu fiquei bem pegado com algumas coisas, mas eu vou arrumar um jeito e vou ler Timothy Keller, da Vida Nova. Então, vamos ler Timothy Keller, escute pregações de Timothy Keller, aulas do Timothy Keller, tem muito conteúdo. Mais um aqui, de John Stott, A Missão Cristã no Mundo Moderno, também da Ultimato. John Stott, está aqui. Só leia. Se você não conhece, só busque conhecer John Stott. Tenho mais um dele aqui, A Mensagem de Atos, até os confins da terra. A experiência da igreja primitiva, além de nos impulsionar para a vida mais dinâmica e comprometida com Cristo, fornece dados importantes para o nosso posicionamento diante de questões contemporâneas. Por exemplo, qual é o ensino de Atos sobre o batismo do Espírito Santo, o dom de línguas e outras manifestações carismáticas, como organizar a igreja. Existe algum padrão para dizer se uma experiência de conversão é real? Cara, John Stott, a gente não pode perder de vista, tá bom? Da ABU Editora. Então, John Stott, cada vez que eu conheço, eu quero mais, eu quero ler mais sobre esse autor, sobre esse teólogo. Então, vamos ler John Stott. O primeiro livro que não é cristão aqui, tá? Eu tenho apenas 2 livros aqui que não são cristãos, que está na minha lista.
Na verdade, eu queria comprar mais livros não cristãos, mas eu decidi não comprar livros assim. Eu tenho 2 aqui que eu ganhei, que eu vou mostrar para vocês, mas os outros eu já tinha na minha estante, e aquela de eu quero ficar lendo, quero não ler, quero não ler, então vamos lá. Então não vamos comprar mais nada e vamos ler o que a gente já tem, porque a gente tem muito conteúdo bom. Então vamos ler aqui. Então é A Violinista de Auschwitz, tá bom? É uma história baseada na vida de Alma Rosé, não sei se lê assim, né? Então é um conto devastadoramente comovente, mas maravilhosamente esperançoso, que prova que, mesmo nos dias mais sombrios, o amor pode prevalecer e dar algo pelo qual viver. Da Príncipes também. Então, esse livro aqui, eu acho que eu comprei ele com alguns livros que eu comprei da Príncipes, numa feira que estava rolando dentro do shopping. E aí eu comprei esse livro, eu não conheço nada, eu só vi. E aí, sempre quando vai falar de histórias que estão envolvendo guerras e coisas sobre o tipo, eu não gosto de glamourizar, porque guerra não tem nada de glamour, né? Sempre são coisas bem ruins, mas eu gosto de ver histórias de superação e como é que funcionou. Então, me chamou muita atenção, eu vou ler esse livro aqui. Então, ele é um dos não cristãos que eu vou ler, tá bom? Então, depois eu falo para vocês. Se for legal, a gente faz uma resenha também. Deus Salve a Rainha, de Joel Teodoro. O Joel Teodoro é pastor da igreja presbiteriana aqui do bairro Imperial, no Rio de Janeiro, né? E aí ele vai falar aqui uma abordagem histórica do livro de Esther para entender seu contexto, e percorre as páginas das Escrituras enquanto expõe como a doutrina da providência se descortina durante o texto. E se você não sabe, eu faço os panoramas aqui também do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu não cheguei no Novo Testamento ainda, mas os panoramas dos livros da Bíblia eu venho fazendo aqui. Então eu vou contar o contexto, a história, por que ele foi escrito, qual era o seu intuito maior, quais são as ligações dele, sempre falando com Jesus, mostrando Jesus no Antigo Testamento. E aí vai chegar Esther, então está bem próximo de eu falar sobre o livro de Esther aqui no canal, tá? Então eu comecei lá em Gênesis, parei em 2 Crônicas, e esse ano agora eu vou voltar. Então em breve falarei de Esther, e assim que eu falar de Esther, eu quero ler esse livro aqui, Deus Salve a Rainha, porque isso vai me ajudar a fazer um link e conhecer mais sobre esse livro, tá? Então eu não tiro as coisas da minha cabeça. Além da Bíblia, eu leio comentários, eu leio livros históricos para dar um contexto maior, e eu tenho certeza que esse livro aqui ele vai me ajudar muito a entender melhor o que acontece no livro de Esther, até para trazer para vocês. E depois que eu fizer ali o vídeo de panorama de Esther, provavelmente eu vou trazer também uma resenha falando um pouquinho de Deus Salve a Rainha, do Joel Teodoro, do pastor Joel Teodoro, tá bom? E os últimos 2 que eu tenho aqui, os 2 foram presentes, e um deles tem uma história bem engraçada, mas primeiro eu vou mostrar o livro, que é o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias, tá? E aqui a gente tem a coletânea dele num único volume. Então, os 5 livros da cultuada série Mochileiro das Galáxias, reunido em um único e definitivo volume. Então aqui, só que eu vou ter 5 livros não cristãos para ler, tá bom? Ele pode parecer um só, mas assim como Nárnia tem 7, aqui tem 5 aqui dentro. Então, como eu pretendo ler pelo menos um livro cristão por mês e um não cristão por mês, aqui eu já tenho 5 para ler. Então, com mais a Violinista de Auschwitz, eu já tenho aí a metade do ano, e vai faltar os outros livros para metade do ano. Então, aqui a gente vai ter o Guia do Mochileiro da Galáxia, que é o primeiro, o Restaurante no Fim do Universo, o segundo, A Vida, o Universo e Tudo Mais, o terceiro, Até Mais e Obrigado pelos Peixes, o quarto, e Praticamente Inofensiva, o 5. Então aqui vai ter os 5 livros de Douglas Adams falando sobre o guia definitivo dos mochileiros, do Mochileiro das Galáxias. E a história engraçada por trás disso
é que eu presto serviço para uma grande empresa aqui no Rio de Janeiro, né? Se vocês não sabem, eu sou designer, então eu trabalho com isso. E eu presto serviços para uma grande marca aqui. E aí toda semana eu tô lá. E a gente cria um vínculo, então eu criei amigos com o pessoal, com o setor do marketing. Então, não só colegas de trabalho, mas a gente tem amizade de fazer coisas juntos, sair juntos, tal. E no meu aniversário eu ganhei esse presentão aqui deles. Mas a história engraçada não é porque eu ganhei um presente deles. É que a gente foi comprar um presente para uma das meninas do marketing. E nessa que a gente foi comprar um livro para ela, para dar um presente para ela, eu estava passando na livraria e eu vi essa capa, né? Olha que capa linda. Se você não viu essa capa, ela é linda, ela brilha, ela é muito bem feita. E aí, quando eu vi esse livro, eu passei a mão nele e eu falei com um dos meninos que estava comigo, falei assim, cara, que capa linda! Falam muito bem desse livro, que capa linda, que legal. E aí ele brincou, tá jogando uma indireta, Hanan? Tá jogando uma indireta? Porque teu aniversário vai chegar? Eu falei, não tô tacando indireta nenhuma não. Se for para atacar uma indireta, sabe aquele box do Homero, que tem Ilíada e Odisseia? Tô muito querendo esses livros, hein? Tô querendo muito ler esses livros. E aí eu falei isso com ele e a gente foi embora, tal. Quando eles decidiram comprar um presente para mim, a gerente do marketing falou assim, vamos comprar um livro para o Hanan? Qual livro a gente dá? E aí ela lembrou que eu passei a mão nesse livro aqui e falei desse livro. Aí ela falou assim para esse rapaz, você conhece, tem certeza? Você acha que o Hanan realmente gosta desse livro? Ele tem interesse no livro ou ele só falou da capa? Na hora, o que ele diz para ela? Ele podia lembrar do box de Homero, mas não, ele só fala assim, ele falou um monte de livro, eu não faço a mínima ideia, mas eu acho que é esse aí. E nessa de eu acho que é esse aí, eu ganhei esse livraço deles. Ainda bem que eu gostei desse livro e passei a mão nesse livro, com essa capa. Imagina qual outro livro eu podia ter falado. Então, a gente estava numa livraria, eu podia ter falado sobre várias capas. Talvez eu falasse de um livro que eu nunca vi, eu não tenho o mínimo interesse, mas talvez eu tivesse achado a capa linda. E como designer eu sempre estou prestando atenção nessas coisas, me saltam os olhos, né? Então, graças a Deus, eu falei desse livro aqui e não falei, por exemplo, de um da Agatha Christie. Nada contra a Agatha Christie, tá? Mas não são livros que me interessam, eu não tenho interesse sobre esses livros. Mas e se eu olhasse um livro dela e achasse a capa linda? O que eu faria? Eles comprariam de presente para mim, porque na verdade eu elogiei a capa e não o livro. Por quê? Porque o meu amigo, ele não conseguiu prestar atenção no livro que eu falei para ele. Mas ainda bem que eles acertaram, porque eu tinha interesse sim em ler esse livro. E além da capa, e falam que as histórias são bem interessantes. Então, vai ser aqui minha leitura. Tenho 5 livros aqui. Então, no mínimo, 5 meses eu tenho aqui de leitura do Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias. Tá? E o meu último também foi um presente. E esse presente é bem legal, porque eu gosto muito desse autor, eu gosto muito desse pastor, gosto muito desse escritor, desse teólogo, tá? E foi um presente da minha esposa, e ela me deu também de aniversário a Bíblia Pregação Expositiva do Hernandes Dias Lopes. Então ela é uma Almeida revisada e atualizada da Agnus, né? que faz muita coisa com o Hernandes Dias Lopes. E aí eu já abri ela para poder dar uma olhada. Então eu tenho minhas Bíblias de estudo, né? Que eu uso. Mas, cara, que livro, que Bíblia interessante, tá? Aqui a gente vai ver o texto, é muito bem diagramado, é muito bonito, tá? A leitura é muito fácil. E aí, além disso, ó, quando chega em determinados assuntos, tem aqui uma pergunta, um questionamento, não sei se vocês vão conseguir ver, e aí o Hernandes Dias Lopes fala aqui, e aí tem esboços, também, dependendo do texto, não são todos os textos, claro, né? Mas dependendo do texto, esse aqui, por exemplo, é Lucas 17, do 1 ao 37, e aí tem um esboço expositivo dele aqui,
Então ele faz um esbocinho que ele separa por partes nesse texto. Então vai ser bem interessante conhecer mais sobre a cabeça, a mente desse homem que eu acho tão impressionante, que eu gosto tanto. Então eu já li alguns livros dele, o comentário dele sobre Mateus eu usei muito ano passado. Provavelmente vou continuar usando e vou ler mais comentários do Hernandes Dias Lopes, com certeza. E aí ela foi e me deu esse presentaço, que é a Bíblia Pregação Expositiva do Hernandes Dias Lopes. Vai me ajudar bastante, porque eu vou ler tanto essa, a que eu uso de estudo também. Então é sempre um complemento a mais, é sempre algo a mais. E eu acho que você ter várias versões da Bíblia, você ter Bíblias diferentes, te ajudam a pensar melhor e entender melhor cada texto. Então, esses são os meus livros para o ano de 2023. Provavelmente pode entrar mais, pode acontecer de eu não ler algum. E como eu não coloquei aqui na ordem, tá? Vai ser muito tranquilo de você saber se você ainda não me segue no Instagram, lá, Hanaan Camilo. Então é só você me seguir no Instagram. Lá eu sempre estou colocando algumas coisas, sempre tem alguns vídeos que não vêm para o YouTube, sempre tem dica, sempre tem alguma coisa lá que não está aqui, que você pode ver lá no Instagram, tá? E lá no Instagram, toda vez que eu for começar uma leitura, eu vou indicar antes qual vai ser o livro. Então, por exemplo, em janeiro, eu já vou postar falando do Peregrino, então você vai saber que eu estou lendo o Peregrino, e antes de começar fevereiro, eu já vou mostrar qual é o livro que eu vou ler em fevereiro, tá? Então, tanto cristão quanto não cristão. Então, se você quiser acompanhar, você só vir comigo ali, me seguir também no Instagram, que isso você vai sempre saber das novidades e de como algumas coisas estão andando, coisas que eu não coloco aqui. Tá bom, gente? Então, não esquece de curtir, não esquece de comentar, comenta aqui se tem algum desses livros que você vai ler também, tem interesse de ler no seu ano de 2023, e coloque aqui quais são os livros que você tem vontade, pelo menos um livro que você tem muita vontade de ler em 2023, coloca aqui nos comentários. Compartilha, tá? Esse vídeo com mais pessoas para conhecerem essas obras também e saberem, para compartilhar e a gente fazer algumas resenhas desses livros, para a gente conhecer mais sobre a palavra de Cristo e conhecer mais sobre a sua obra, né? As coisas também, os livros também que não são cristãos, para a gente poder entender como é que funciona a cultura, o mundo, para a gente também, a gente não pode ficar bitolado dentro de uma bolha, para a gente conhecer como é que funciona a cultura também é muito importante. Compartilha esse vídeo e se inscreve, não custa nada, é de graça, é bem rápido, é só apertar um botãozinho. E toda vez que tiver um vídeo novo, você vai saber, para você poder assistir, tá bom? Então, espero vocês nos próximos vídeos. Curta, comente, compartilha, se inscreva e até o próximo. Tchau!